Bom dia! Tudo bem? Saudações salesianas, queridos alunos. Tudo bom? Vamos terminar o semestre? Queiram queira, senhores, temos aula essa semana e semana que vem, tá? Eu já passei as instruções para vocês, como nós vamos encerrar o semestre, e depois as instruções para a P2, o que vai cair na P2, como será a recuperação para quem não entregou no prazo ou ainda não entregou a P1 e porventura também se atrasar com a P2, mas durante essa semana eu vou novamente repassar essas informações, tá bom? Bem, gente, nós estudamos as civilizações, as principais civilizações, nós estudamos o sistema jurídico, as leis dessas civilizações, e agora começamos a funilar no Brasil, tá? Queira ou não queira, agora vou começar a estudar a nossa evolução legislativa, mas preambularmente ao estudo da evolução legislativa, nós temos que estudar quem influenciou realmente a nossa legislação desde que nós saímos do Brasil colônia, desde que viramos Brasil Império e Brasil República. Então é importante nós estudarmos dois grandes códigos que influenciaram não só o direito no Brasil, mas em boa parte do mundo. Que queira ou não queira, muitas das suas disposições, apesar de serem um em 1804, o outro em 1900, ainda assim influencia o nosso direito. O primeiro que nós vamos estudar é o Código de Napoleão Bonaparte, o Código Napoleônico, né? No contexto histórico, bem, direito é um conjunto de regras que rege uma sociedade. E esse conjunto de regras sempre foi feito para a manutenção do poder de quem estava naquele poder. E antes da Revolução Francesa, quem estava no poder era a nobreza e a igreja. E todo o sistema legislativo, as leis, visavam a manutenção dessa supremacia da igreja e da nobreza na França. Acontece que veio a Revolução Francesa e com a Revolução Francesa, nessa esteira, veio os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. E foi a origem da Revolução Burguesa. E na Revolução Burguesa é o homem, e não a igreja, e não a nobreza, o centro das atenções. E é ele que começa a ter participação ativa na sociedade. E principalmente, é ele que começa a elaborar as suas próprias leis pelos seus representantes. Lógico que tem uma nova classe dominante sendo erguida. Sai a nobreza e a igreja, entra a burguesia. E os burgueses fizeram um sistema legislativo que visava principalmente a sustentação do seu regime econômico. E para você sustentar um regime econômico burguês, você tem que dar ao homem liberdade, igualdade, fraternidade e a oportunidade dele consumir. Sem consumo, não há riqueza. Tá bom? Pós-Revolução Francesa, 1789, sempre se procurou uma nova lei, até que Napoleão Bonaparte tomou rédea disso e em 1804 publicou o seu código esse que tinha uma grande influência do justnaturalismo, ou seja, predominância do homem. Em 1807, ele trocou o nome de Código Civil para Código Napoleônico, mesmo porque Napoleão conquistou toda a Europa. Não se esqueçam que a família real veio para cá em 1808, fugindo de Napoleão sob a tutela da Inglaterra. Napoleão quase que foi que nem Adolf Hitler. Não conseguiu invadir a Inglaterra e não conseguiu manter a sua invasão da Rússia, né? Ambos também tiveram esse mesmo destino. Só que Napoleão perdeu uma batalha em Waterloo
e depois foi degradado para uma ilha de Santa Ascensão, no meio do Atlântico, onde morreu. Depois suas cinzas foram para o Panteão e estão até hoje em Paris. E aí a estrutura do Código Civil francês é um código de 2.000 artigos aproximadamente. Desses 2.000 artigos, 8 tratam sobre o trabalho e 800 sobre a propriedade. É um código que procurou muito tratar da propriedade, porque queira ou não queira, a essência básica do capitalismo, da burguesia, é a propriedade individual. Não é propriedade na mão do Estado, não é propriedade na mão de uma nobreza, não é propriedade na mão da igreja. A essência do capitalismo é a propriedade nas mãos dos cidadãos, das pessoas. É assim que se faz uma economia, um regime de economia capitalista. E aí você tinha o livro 1, que tratavam das pessoas, o livro 2, que tratavam das coisas, a relação entre as pessoas e as coisas, direito real, de res, coisa. E o livro 3 tratava do direito empresarial, do direito comercial, né? O Código Napoleônico inovou, e muito, porque a produção de leis saiu dos doutrinadores, porque era muito fácil. O rei chamava os doutrinadores faziam as leis para a manutenção da predominância da nobreza e da igreja. Os doutrinadores elaboravam as leis e o rei as impunha à sociedade. Com a Revolução Francesa, a fonte das leis saiu dos doutrinadores, saiu dos homens que assessoravam os reis e foram para os políticos, para os representantes do povo. E aí veio a liberdade individual, direito de ir e vir, veio a liberdade dos direitos civis, a liberdade da iniciativa privada, a liberdade de pensamento, a liberdade religiosa, que afinal de contas o monopólio da fé deixou de pertencer apenas a uma entidade. O direito à propriedade privada, como eu falei para vocês, as propriedades saíram dos reis, saíram dos nobres e foram para o povo, né? E algo que ainda é meio feudal, que é a forte censura à imprensa. Como eu falei para vocês, a expansão do Império Napoleônico fez com que nos países que Napoleão fossem conquistados fosse imposto a sua legislação, o seu código, com exceção da Inglaterra, da Rússia e dos países de origem anglo-saxônica, como os Estados Unidos, por exemplo, né? Qual que foi a grande influência do Código Civil Napoleônico para o nosso primeiro Código Civil de 1916, feito sobre a batuta do baiano Clovis Bevilacqua, né? Primeiro, a dicotomia entre direito civil e direito comercial, tá? Aqui no Brasil, quando foi publicado o Código Civil de 1916, se manteve o Código Comercial de 1850, enquanto que o Código Napoleônico original tem a mesma estrutura do nosso novo Código Civil de 2003. Ou seja, o direito empresarial, o direito comercial faz parte do Código Civil e não é um código em apartado, tá? Hoje em dia mesmo o Código Comercial você quase não estuda mais, só trata de direito marítimo, comércio marítimo, né? Só sobrou isso do Código Comercial de 1850, que ainda está em vigor, no que restou muito pouco, tá? Um outro princípio que veio do direito francês para o nosso direito, que virou cláusula pétrea, é o princípio da irretroatividade das leis. As leis só podem disciplinar o que vai acontecer dali para frente. Isso é uma cláusula pétrea que foi elevada a nível constitucional desde 1824, que vem do Código francês. Ou seja, o Código Civil francês, o magistrado ao julgar não pode fazer com que as leis futuras julguem atos pretéritos, atos passados. Aqui no Brasil, não só o magistrado, mas também o próprio legislador não pode fazer leis para
disciplinar atos pretéritos. Nós chamamos do princípio da irretroatividade da lei. Tá? Isso é um cânone constitucional. Algo que veio também com o Código Civil que influenciou o nosso Código brasileiro são os vícios do consentimento. A pessoa ao realizar atos jurídicos, atos da vida civil, seus atos podem ser anuláveis se tiverem vícios. Esses vícios pelo Código Civil francês é o erro, dolo, a coação e a fraude, que veio do nosso Código Civil de 1916 e no Código de 2003 foi ampliado por influência da doutrina italiana para a lesão e o estado de perigo. Tá bom? No Código Civil francês, a propriedade perdeu a sua estrutura privilegiada, saiu da mão da nobreza e dos reis, foi para o povo, né? Mas se deu um valor absoluto ao direito de propriedade. Esse valor absoluto ao direito de propriedade no Código Civil francês de 1804 estava no Código Civil nosso de 1916 e foi amenizado pela função social da propriedade no novo Código de 2003, o Código do professor Miguel Reale. Quanto à questão da estrutura do direito familiar, o Código Civil francês inovou e muito, ao tal ponto do nosso Código Civil de 1916, no que tange ao direito de família, ser mais retrógrado, ser mais atrasado que o próprio Código Civil francês de 1804. Porque com o novo Código Civil francês de 1804, retirou-se da igreja a legislação. Primeiro, com o novo Código Civil francês de 1804, o casamento deixou de ser monopólio da igreja. Tirou da igreja o casamento. Deixou de ser direito canônico e se tornou direito civil. E se deu uma função contratual ao casamento. E não aquela visão divina do casamento que se tinha antes. Por outro lado, com o Código Civil napoleônico se instituiu o divórcio, coisa que o direito canônico não admite até hoje, né? Com o novo Código Civil, com o Código Civil francês, por exemplo, manteve-se algo que o nosso código mantém até hoje, nossa legislação mantém até hoje, que é o direito de igualdade dos filhos na hora de receber bens em testamento. Porque queira ou não queira, o código, o direito inglês da época privilegia o primogênito. Aquele que primeiro nasceu queria receber os bens herdados da herança, os demais que se virassem. E só para vocês terem uma ideia, o Código Civil francês de 1804, né, instituiu a figura do filho adulterino, os filhos bastardos, os filhos havidos fora da constância do casamento. Nosso Código Civil de 1916 manteve essas disposições que só acabou com a Constituição de 88. Com a Constituição de 88 aqui no Brasil, acabou a diferença entre filhos havidos dentro e filhos havidos fora da constância do casamento. Antes do Código Napoleônico, nem se era considerado filho aquele que tinha nascido fora do casamento. Olha só para vocês terem uma ideia. Ele inovou, lógico, não se compara com hoje. Mas há 220 anos atrás, quase ele inovou a dizer que filhos havidos fora do casamento eram filhos. Aqui no Brasil, em 1916, reproduziu isso, e só em 1988 é que não se faz mais distinção. O Código Civil de 2002, entrou em vigor em 2003, lógico, manteve essa interpretação da Constituição, de não haver diferença entre filhos havidos dentro ou fora da constância do casamento, né? O Código Civil francês adotou o regime de comunhão universal de bens, ou seja, os bens havidos antes da constância do casamento entram no casal, no patrimônio do casal. Isso daí só acabou em 1977 aqui no Brasil com a lei do divórcio. Bem, diga-se passagem,
Como eu falei para vocês, o Código francês napoleônico de 1804 instituiu o divórcio. Aqui no Brasil, por influência da Igreja Católica, só em 1977, penúltimo país do mundo, é que o Brasil instituiu o divórcio. Tá bom? Por outro lado, o Código Napoleônico, para a sustentação do novo regime econômico capitalista, deu supremacia à propriedade e deu supremacia à autonomia da vontade das partes na hora de elaborar o principal mecanismo do capitalismo, que é o contrato. Afinal de contas, o regime capitalista só se mantém pelo contrato de compra e venda. Beleza?